Se apresenta? Orando juntos mesmo. Vou chamar a mãe. Você faz esse apresentozinho, chama tudo. Agora aqui que vem, como? No sentado, número 1. Depois ele em pé. Oração. Hino sentado, hino em pé e depois oração. Esse vestido aqui que é mais curto. Agora mesmo, feliz noite de domingo para todos, bem-vindos à casa de Deus, sintam-se abraçados por Ele. E agora, mesmo sentados, vamos cantar o número 1, o hino número 1. Bem-vindas. Agora solicito que todos fiquem em pé para entoarmos o hino de número 380. E consumir.
Vamos orar? Quem puder se colocar de joelhos. Querido e amado bom Pai, nosso Pai Criador, Redentor, Mantenedor, nosso Jeová triuno, nosso Pai da perfeição, do amor, de tudo que existe de bom em todo o universo, tudo que se pode imaginar, és Tu, Pai querido. A Sua perfeição, o Seu amor nos constrange, nos deixa tão pequenos, Pai, porque a nossa forma de amar não é igual à Sua. E a gente quer ter essa mesma forma de amar, de perdoar, de ser igual a Jesus. Então ajuda-nos nessa caminhada. E cada dia é um dia de desafio, de tentações. Então a gente pede que o Senhor derrame sobre nós o batismo do Espírito Santo todos os dias, para que a gente ande no Seu caminho, faça a Sua vontade, mas faça tudo realmente com amor verdadeiro a Ti, nada por legalismo, nada por obrigação, nada para mostrar para ninguém, da pureza do nosso coração tão pecador. Então, Pai, ajude-nos nessa caminhada, abençoe a Mariana, que vai passar a mensagem, que eu sei que vai ser muito enriquecedora. A gente sabe que vai sair daqui diferente de como nós entramos. É o nosso propósito aqui na Sua casa de amor, na Sua casa que nos acolhe, onde nos sentimos tão bem, muito bem. Então, Pai, esteja conosco aqui, perdoe os nossos pecados e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Feliz semana para todos. Quero começar mais uma vez agradecendo pela oportunidade, agradecendo a irmã Maria Castro, que fez esse convite. Ela é anciã aqui dessa igreja. É sempre uma honra, um privilégio estar aqui com todos vocês. Eu sinto que aqui também é minha casa, né? Então, muito obrigada a todos. Hoje nós vamos falar sobre um texto bíblico que eu confesso assim que é um xodózinho meu, o Salmo 139. Um outro dia aqui mesmo nessa igreja, na escola sabatina, eu comentei que ele era o meu salmo preferido do Inário. Eu tenho um carinho muito grande com ele, que faz parte da minha vida já há muitos e muitos anos, que eu venho com ele como meu preferido. E eu trouxe ele para que juntos, né, nós possamos meditar e refletir e sair daqui engrandecidos mesmo com o poder do Espírito Santo, né, atuando sobre nós. Então, esse salmo, ele é um salmo atribuído a Davi, e ele é um salmo muito interessante, porque Davi, ele medita sobre os atributos de Deus, né, atributos especiais de Deus, que só ele tem. Então, ele passa por 3 atributos de Deus, e depois ele fala sobre a sua santidade, né, no final. E ele faz um contraste muito grande sobre a grandeza, a magnitude de Deus comparado à nossa pequenez como homens, como seres humanos. Então, nós vamos dividir esse estudo conjunto aqui de hoje em 4 partes. E eu vou pedir ajuda para vocês, para que cada um leia, né, uma parte. Então, nós vamos começar lendo o Salmo 139, versos de 1 a 6. E nesses versos, Davi vai exaltar a onisciência de Deus. Eu vou passar o microfone aí, né? Salmo 139, versículo 1, de 1 a 6. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E
todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Amém. Que coisa mais linda, né? O salmista, ele começa essa oração dele dizendo que o Senhor nos sonda, ele nos conhece. Esse sondar que ele usa tem o significado de alcançar o mais profundo do nosso ser, o Senhor conhece. Ele disse que nos sonda e nos conhece. E ele nos conhece melhor do que qualquer pessoa, inclusive nós mesmos. Porque o Senhor, ele conhece o nosso íntimo. Os estudos dizem que o ser humano tem cerca de 10 mil, mais ou menos, pensamentos por dia, né? E nós, conscientemente, não temos noção de todos, né, de cada um desses pensamentos. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor conhece a cada um desses pensamentos que nós temos. Então, por isso, que é correto a gente dizer que o Senhor nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Porque antes que a gente abra a nossa boca para falar, Ele já conhece aquilo que estava dentro de nós. Então, por mais que às vezes a gente tente esconder, né, alguma coisa, nos polir no modo de falar, o Senhor é aquele que conhece o que está por trás. Ele é aquele que conhece o que está dentro do nosso coração. Então não adianta eu viver uma vida onde visualmente eu sou uma pessoa boa, eu sirvo a Deus, eu ando em seus caminhos, mas se dentro de mim eu não vivo isso de fato, né? Porque o Senhor, Ele não vai ver as minhas atitudes externas, o meu agir externo, mas Ele é aquele que conhece o mais profundo do meu ser, aquilo que está lá nas profundezas do meu coração, nas profundezas do meu pensamento, né? Então, assim, nós que somos mães, que somos pais, a gente conhece os nossos filhos, né? Nós amamos os nossos filhos, também os nossos cônjuges, alguns amigos mais próximos. E nós, às vezes, até prevemos, vamos dizer, algumas ações, algumas coisas que eles vão dizer. Mas mesmo com toda essa intimidade, mesmo sendo nossos filhos, nossos cônjuges, a gente não sabe os pensamentos deles. A gente não sabe os seus maiores anseios, os seus maiores sonhos, aquilo que eles carregam dentro de si. E isso é um conforto muito grande, porque Deus, Ele é o nosso Pai e Ele é aquele que nos conhece de maneira profunda. Ele é aquele que sabe, em cada momento da nossa vida, o que vai ser melhor para a gente. E por isso que, às vezes, na nossa vida existem contrastes, porque, às vezes, o meu sentimento como ser humano caído, pecador, é um, e eu tenho uma ideia de que aquele é o melhor caminho na minha vida, de que aquela é a melhor escolha. Mas aí o Senhor, que é aquele que conhece o fim desde o princípio, que conhece todas as coisas e conhece a mim mesma melhor do que eu, Ele fala não. E esse não, às vezes dói bastante. E às vezes a gente não entende no momento em que ele acontece. Mas com o caminhar da nossa vida, com o nosso dia a dia, a gente vai percebendo que as escolhas de Deus, elas são sempre melhores e maiores do que a nossa. Porque Ele nos conhece. E o objetivo dele é sempre para o nosso bem. E o coração do ser humano, a gente sabe que é enganoso. Então as nossas escolhas tendem, infelizmente, a serem erradas. Tendem a estar desalinhadas do plano que Deus tem para a gente. E por isso é tão importante que todos nós venhamos a entregar de fato as nossas vidas na mão do Senhor, para que Ele nos conduza diariamente, como a irmã falou, pedindo pelo batismo do Espírito Santo diariamente na nossa vida. O Espírito Santo que é o nosso guia, o nosso farol nesse mundo, que vai nos conduzindo, vai nos enchendo de poder,
para que a gente possa falar da palavra de Deus, para que a gente possa levar a palavra para as pessoas que precisam e cumprir a nossa missão aqui nessa terra, dia a dia, até que o Senhor possa voltar, até que o Evangelho seja pregado a toda criatura, a todos os povos e línguas. Então é muito importante que a gente entregue a nossa vida, porque o Senhor, Ele conhece cada um de nós profundamente. Eu não me conheço profundamente, mas o Senhor sabe quem é a verdadeira Mariana, quais são os meus maiores medos, quais são as minhas maiores limitações, quais são as minhas maiores alegrias. Então só Ele me conhece, só Ele te conhece, só Ele te conhece. Então que nós possamos aumentar a cada dia a nossa confiança nesse Deus que nos ama, que fez tudo por nós, que enviou o seu Filho único aqui nessa terra para padecer uma morte de cruz, que sabemos a pior morte que tem, sendo inocente, morrendo para nos salvar pelos nossos pecados. É desse Deus que nós estamos falando. É um Deus de amor, um amor que nos constrange, um amor que esse corpo físico nosso ilimitado que temos, ele não é capaz de atingir esse amor tão grande e tão maravilhoso que Deus tem por nós. Então essa primeira parte, o salmista, ele traz exatamente isso, é aquela confiança: Senhor, Tu me sondas, Senhor, Tu me conheces. O Senhor nos conhece desde a hora que levantamos até quando nos deitamos. Não há nada oculto ao nosso Deus. Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabe hoje, Ele sabe ontem e Ele sabe até o fim de toda a história. Então é um Deus que nós podemos confiar nele. Confia em Deus, porque Ele que é o melhor na sua vida. Porque o maior desejo dele é que todos nós tenhamos a alcançar a salvação eterna. Então que possamos, ter essa confiança e essa magnitude que o salmista nos trouxe. Senhor, Tu me conheces, eu confio em Ti. O Senhor sabe aquilo que é o melhor na minha vida. E agora vamos partir para a segunda parte do Salmo, que vai falar sobre a onipresença de Deus. Próximo voluntário. Não sei se chega. Nós vamos falar do verso 7 ao verso 12. Verso 7. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí está. Se fizer no Seol a minha cama, eis que Tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Amém. Deus, Ele é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. E às vezes quando a gente pensa isso, dá um certo medo, assusta, porque algumas pessoas acham que pode se esconder de Deus. E isso acaba sendo natural do ser humano, porque isso aconteceu lá no Jardim do Éden, Quando houve a queda do ser humano, a primeira coisa que Adão e Eva fazem é se esconder de Deus. Então o ser humano tem essa ideia errada de que é possível se esconder, na escuridão, de que é possível camuflar algo de Deus, mas não é. Deus, Ele é onipotente e Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. O salmista coloca que Ele está no mais alto céu e Ele está no mais profundo também. Ele é aquele que falou: haja luz. Para Ele não tem diferença de dia, de noite, de trevas. Ele enxerga em todos os lugares. Não existe um local na nossa vida que nós estejamos longe dos olhos de Deus. Mas isso não deve ser assustador. Isso, na verdade, tem que ser reconfortante. Porque a gente sabe que os olhos de Deus, a sua mão poderosa, está sobre a nossa vida em qualquer lugar que a gente vá.
Então, por piores que sejam os caminhos que a gente esteja passando, o problema que a gente esteja enfrentando, a tribulação, as provas que se levantam, porque a gente sabe que esse mundo é mau, ainda assim, no meio de toda essa escuridão, no meio de toda essa desesperança, a gente pode ter a certeza que o Senhor está ali conosco. Ele está segurando as nossas mãos e está passando por aquele momento junto com a gente. Nós não estamos sozinhos. O salmista fala também, né, que as asas da alvorada, né? Eu pesquisei, eu acho tão lindo com as asas da alvorada, e vi que é o amanhecer se espalhando assim de uma maneira muito rápida pelo céu, como se tivesse asas mesmo. Então, nada é oculto ao Senhor. Não existe nada que a gente possa fazer. Esse é um pensamento maravilhoso, porque ele diz que ainda que a gente durma, né? Algumas traduções usam cama. Então, por mais que venhamos a descer à sepultura, que venhamos a dormir antes da volta do Senhor, ainda assim, esse salmo nos diz que o Senhor estará cuidando de nós ali. Então, nenhum de nós nunca, jamais seremos esquecidos. E é reconfortante a gente saber que cada um dos nossos parentes, dos nossos amigos, que já se foram, por mais que venhamos a sentir saudade, a saudade dói, ela é triste, mas o Senhor não se esquece de nenhum deles. A gente pode dizer que eles estão dormindo na mão do Senhor, porque o Senhor se lembra de cada um dos que estão na sepultura também. Então não existe lugar, é inútil nós pensarmos que podemos fugir do poder de Deus. Então, se você ainda, né, tem esse pensamento de que existe um momento, um lugar que o Senhor não está vendo, não tem esse pensamento, porque todos os lugares o Senhor está vendo, todos os lugares Ele está contigo, e Ele não está te vendo como um juiz para te julgar, para te condenar, não. Ele está vendo como um amigo, para te guiar, para te orientar e para te salvar, para que você nunca se sinta sozinho. Então, quando você tiver assim, aquele sentimento de solidão, de tristeza, às vezes no momento de depressão, sentindo que você está sozinho, que não tem nada e ninguém que possa te ajudar, saiba que naquele mais profundeza escura do que você pode estar passando, Deus está ali, Deus está presente e Ele está com a mão estendida. Estenda as suas mãos e segura na mão de Deus, porque Ele quer te tirar desse abismo que você está enfrentando. Ele não quer que você passe essa prova sozinho. Ele é um Deus que te ama e que fez e fará tudo na sua vida. Então esteja reconfortado, que seja qualquer situação, Deus está sempre com você. E nós vamos agora para a parte de que Deus é onipotente. Eu não sei se o microfone vai chegar ali. É do 13 ao 18. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-os, só até 18, né? Por mim. Até 18. Sem jamais chegar ao fim. Olha que parte maravilhosa. O Senhor, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, quando tu foste formado no oculto.
quando a mãe nem ainda imaginava que estaria grávida, o Senhor já estava ali, como um artesão, moldando cada detalhe. Na mente de Deus, nos pensamentos de Deus, Ele já estava formando a sua vida inteira. Aqui diz que todo o seu caminho, toda a sua vida já estava escrita. E o Senhor, Ele planejou uma vida linda para cada um de nós. Porque o desejo dele é que cada um de nós venha alcançar a sua salvação. Então, Ele nos formou de um modo maravilhoso, o extraordinário, em cada detalhe, pensando em cada parte que nós temos, pensando no tipo de cabelo que nós temos, na nossa cor de pele, na nossa cor dos olhos, em cada detalhezinho, com perfeição. Todos nós somos perfeitos aos olhos de Deus, tal como somos. Às vezes a nossa sociedade impõe algumas coisas, né? E que essas coisas ficam pesadas. E às vezes a gente se sente mal consigo mesma, pela nossa aparência, pelo modo que somos. Mas o que somos foi tudo planejado por Deus. Ele é o nosso artesão e Ele nos modelou no ventre da nossa mãe. Então você é precioso, é preciosa da maneira como você é. Deus te projetou da maneira como você é. E você é amado da maneira como você é. Você é lindo aos olhos de Deus, é linda aos olhos de Deus, do jeitinho que você é. Você não precisa se enquadrar ao que o mundo diz que você tem que ser. Você tem que se enquadrar ao que Deus espera que você seja. Então, existe uma diferença muito grande, porque para Deus, todos nós somos perfeitos, porque Ele entende que nós somos limitados, sim, mas a sua perfeição entende e Ele completa a nossa limitação, porque nós, por nós mesmos, nós nada podemos, mas com Deus, tudo para nós é possível, em tudo na nossa vida. Então, esse Deus que nós servimos, nós podemos ver Ele também como um grande artista, porque nós estamos aqui e se olharmos uns para os outros, nós veremos que existem muitas diferenças entre nós. Existem algumas pessoas sim que são parecidas, mas totalmente idênticas é muito diferente, é muito difícil. Cada um tem uma característica especial. E se alguma semelhança física, às vezes, questões de personalidade, questões de jeito, são todos diferentes. Então somos todos únicos e somos todos amados e todos especiais para Deus. E por isso nós podemos sim entender que quando Jesus veio para essa terra, Ele veio para nos salvar e Ele morreu por cada um de nós. Por cada um de nós de maneira específica, de maneira íntima. Ele morreu para salvar a mim, Mariana. Ele morreu para salvar você, Rodrigo. Então, Ele morreu por cada um de nós mesmo, pelos nossos nomes, porque Ele nos conhece desde antes das nossas próprias mães saberem que nós existimos, desde lá do ventre. Algumas pessoas acham que são um acidente, né? Que não são amados pelos pais. Algumas pessoas acham que não entendem porque vieram para esse mundo e acham que a sua vida não tem valor. Eu já ouvi, infelizmente, algumas pessoas, né, passando por isso. Eu já tive a infelicidade de ter também um amigo que acabou atentando contra a sua própria vida. E é muito triste isso, porque o Senhor, Ele nos ama. Ninguém nasceu por acidente. Ninguém nasceu por acidente. Porque o Senhor já tinha planejado toda a sua vida, desde antes dos seus pais saberem que você existe. Então, mesmo que aqui, nessa terra, às vezes você sofra violências, abusos, até de pessoas muito próximas dos seus próprios pais, ainda assim, tenha certeza de que Deus te moldou, te planejou e tem um destino lindo para você.
Então nunca desista. Não desista de você mesmo, porque Deus nunca vai desistir de nenhum de nós. Ele vai lutar com todas as suas forças até o último segundo para chamar a nossa atenção, para que a gente venha aceitá-lo. Porque o desejo dele é nos dar a salvação. O desejo dele é que todos nós estejamos juntos no reino. Ele preparou tudo de maneira linda, maravilhosa para todos nós. O salmista diz que nós não somos capazes de entender ou de saber os pensamentos de Deus. E olha, né, que discrepância, porque Deus é aquele que conhece cada um dos nossos pensamentos. Mas nós, que somos seres humanos, frágeis, pecadores, nós pensamos de maneira muito limitada. Nós não temos como conhecer a grandiosidade do pensamento de Deus. E a Bíblia nos diz que, também diz, né, que o que Deus tem preparado para nós no futuro, o nosso pensamento não alcança. Então imagina quantas bênçãos. Porque quando a gente para pensar em como será o céu, a gente já imagina uma coisa assim maravilhosa e fantástica. E agora a gente pensa que esse pensamento limitado não chega nem perto do que Deus planejou pra gente. Como será o céu? Você quer ficar fora? Eu não quero ficar fora, não. E as portas estão abertas. Estão abertas agora. E basta que você aceite. Deus está com a mão estendida na sua direção. Ele te ama. Ele planejou sua vida. Ele fez tudo. Ele criou um plano de salvação. Ele fez tudo para te salvar. Aceite. Estenda sua mão de volta. Vai ser a melhor decisão que você vai tomar em toda a sua vida. A alegria, a felicidade que te espera no porvir, a sua mente humana hoje não consegue alcançar. Isaías diz que nós brincaremos com animais. As nossas crianças colocarão a mão em covis de serpentes. Imagina você brincando com um leão, com um tigre, né? Tendo eles ali soltos no quintal da sua casa. Isso tudo eu estou falando com meus pensamentos limitados. Imagina o que Deus tem preparado para cada um de nós. É algo que a gente não pode ficar de fora. E você está recebendo esse convite agora. Você está recebendo mais uma vez esse convite essa noite. Para que você venha aceitar a esse Deus que tudo sabe, que tudo conhece, que está em todos os lugares. Esse Deus onipotente, onisciente, onipresente. É Ele que te ama. Ele que é tudo. Ama a cada um de nós que não somos nada. Somos pó. Mas Ele nos ama. Mais do que tudo. Então aceite. Aceite, porque vai ser a melhor coisa que você vai fazer. E o seu futuro que te espera, os seus pensamentos não podem alcançar. Então confie sua vida. Entregue sua vida a Deus. Entregue os seus pensamentos a Deus e confia nele. Mesmo que você não saiba amanhã, não é assim também na estrada? Quando nós estamos dirigindo? Quando nós estamos numa estrada à noite, o nosso farol alcança até um determinado ponto, mas a gente confia e vai seguindo e a nossa luz vai iluminando o restante do caminho, nós vamos indo. Então, você não precisa saber o fim. Confia, segura na mão de Deus que Ele vai te guiar. Ele vai te levar até o fim. E o fim vai ser o reino de glória. Então, eu não quero ficar fora. Agora nós vamos para a próxima parte, onde fala que Deus, Ele é santo, que é a nossa parte final da leitura, que vai do verso 19 até o 24. Ó Deus, Tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra Ti, e os Teus inimigos tomam o Teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que Te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra Ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa parte, às vezes parece que fica um pouco estranha, né? Assim, ele vai para um outro caminho diferente, né? No Salmo vem vindo numa linha e de repente ele muda. Mas essa parte nos chama atenção, uma parte muito importante. Porque assim, nós, como filhos de Deus, que cada um de nós somos, povo escolhido de Deus, nós devemos nos calar diante da injustiça, porque aqui Davi, ele não está levantando um egoísmo, né? Ele não está clamando contra um inimigo dele, ele está falando contra os inimigos de Deus. Então devemos realmente ficar parados diante aqueles que se levantam contra Deus? Será que Deus não pede de nós um posicionamento? Eu não estou dizendo que a gente deve entrar em contenda, mas que a gente se posicione como filhos de Deus, como suas testemunhas fiéis, anunciando a sua palavra e não nos calando diante de toda essa situação que a gente sabe que se levanta contra Deus, de tantas calúnias que a gente tem ouvido contra nós, de pessoas que nem ao menos sabem o que estão dizendo contra nós, contra a nossa igreja, contra a nossa família, contra a nossa irmã White, contra a sua família, contra todos os nossos pioneiros. Quantas coisas a gente tem visto nesses últimos tempos, né? Se levantando contra nós. Às vezes parece que somos nós contra todos. Mas será que não é isso que Deus pede de nós? Que nós permaneçamos firmes com a nossa identidade, com os nossos princípios e não venhamos a nos abaixar diante a tudo o que está acontecendo, mas pelo contrário, que permaneçamos firmes em amor, em bondade, em mansidão, mas firmes na posição que o Senhor nos mostrou. Nós não devemos nos agradar com aquilo que é contrário a Deus. Nós não devemos ser tolerantes com aquilo que é contrário a Deus. Nós devemos ficar firmes naquilo que o Senhor tem nos mostrado, naquilo que tem escrito nas Escrituras. Nós não precisamos nos adaptar para serem aceitos pelo mundo. Nós devemos continuar firmes em Deus contra os seus inimigos. Então aqui Davi, ele não está falando de maneira egoísta contra um inimigo próprio dele, né? Contra um povo que se levantou contra ele, mas ele está falando contra aqueles que se levantam contra Deus. E este é um caso muito atual mesmo para todos nós, porque nós estamos sofrendo muitos ataques. Então, não se deixa bater diante desses ataques. O Senhor disse que a verdade é aquela que nos libertará. Se nós temos a nossa base fundada na Bíblia, se nós temos a certeza daquilo que o Senhor tem nos mostrado, do que o Senhor tem nos ensinado, que permaneçamos firmes na nossa fé, que não venhamos a voltar para trás, que não venhamos a olhar para trás, que não nasçam dúvidas na nossa mente, porque a dúvida não provém de Deus. Fiquemos firmes no princípio, fiquemos firmes na palavra, firmes no espírito de profecia, firmes nos nossos ensinamentos, porque eis que é chegado cada vez mais próximo o tempo da volta do Senhor, e sabemos que esses últimos dias serão muito difíceis. Mas volto a dizer, o prêmio para aquele que permanecer fiel até o fim vai compensar qualquer luta, qualquer dor que você venha a passar nesse mundo, qualquer calúnia, qualquer difamação. Às vezes você pode estar sofrendo no seu trabalho, está sendo julgado, está sendo maltratado pela sua fé. Às vezes você não consegue um trabalho pela sua fé, não consegue um trabalho porque você tem que trabalhar de sábado, ou você guarda os mandamentos de Deus, ou você aceita o trabalho. Fica firme, porque para tudo isso o Senhor tem uma solução.
Ele vai te conduzir pela sua vida e você vai chegar ao final e vai ser vitorioso. Não se abata. Às vezes as lutas parecem muitas e às vezes parece que nós não temos forças, e não temos mesmo. Mas Deus tem a força e Ele vai te ajudar, Ele vai te tirar da situação que você tiver. A situação que o irmão estiver passando neste momento, seja enfermidade, seja alguma prova em faculdade, em questões de estudos, seja alguma prova para cumprir as leis e o mandamento de Deus, seja alguma prova financeira que todos nós também às vezes passamos, e é uma luta tão difícil, às vezes com risco de perder a sua casa, de perder, assim, de não ter como dar a comida, né, o sustento para os seus filhos, mas o Senhor é aquele que nos promete que Ele nos dará pelo menos o básico para a gente viver. E este mundo, ele está muito próximo do fim. Então, nós não precisamos ficar apegados a nada que seja aqui perecível, porque tudo vai acabar. E lá o Senhor tem preparado algo muito superior para nós. Então, toda essa dor, todo esse sofrimento, ele tem fim. O Senhor já conhece o fim. Nós não sabemos o dia e a hora. Então, nós temos que zelar por isso e vigiar diariamente pelo dia e a hora, porque não conhecemos, não sabemos o dia e a hora que o Senhor voltará. Mas o Senhor, Deus, né, o Pai, Ele já sabe. E essa hora, tenha certeza, é a hora certa, porque Ele tudo sabe. Então confie, não ache que está demorando, não ache que está tardando, porque não está. Ele virá no tempo certo, no dia certo, na hora certa. Então fica firme, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E muitas pessoas às vezes ficam esperando o tempo certo da vida, né? Ah, quando eu terminar a faculdade, quando eu arrumar um outro emprego, quando eu conseguir um esposo, as pessoas vão criando limitações. E não fique esperando o tempo certo. Tem algumas pessoas também que acham que não são merecedoras. Nenhum de nós é. Não espere o momento certo. O momento certo é agora. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Às vezes a gente pensa, mas está tão longe de Jesus voltar, né? Ah, Ele vai voltar, mas ainda vai dar tempo de eu viver toda a minha vida. Não pense assim, porque às vezes não vai dar. Porque antes de Jesus voltar, também pode a gente vir a dormir nessa terra. Então nós não sabemos. No mundo como está hoje, todos nós estamos em risco a qualquer momento. Então sair de casa, já devemos clamar muito pela proteção de Deus, mas que estejamos seguros, porque mesmo que aconteça alguma coisa conosco ou com algum dos nossos, nós temos a certeza de que o Senhor, Ele é a nossa salvação. Ele é aquele que cuida de nós, inclusive na nossa sepultura. Ele é aquele que nunca se esquecerá de nós, e que quando Jesus Cristo voltar, nós ouviremos a sua voz. Aqueles que estão dormindo se erguerão e ressuscitarão. E os que estiverem vivos subirão também. Então, todos juntos. E o salmista, ele termina falando algo muito interessante, porque às vezes é muito fácil a gente olhar para o próximo e eu enxergar os erros que tem no próximo e me colocar num lugar assim de que eu sou santa e aquele é errado. Mas o salmista, ele termina dizendo que, e pedindo, né, com humildade, para que o Senhor o sonde e para que o Senhor mude os seus caminhos maus. Porque, como dissemos lá no começo, nós não conhecemos a nós mesmos. Nós não temos a consciência de todos os nossos pensamentos. E o coração do ser humano é enganador. E tende, infelizmente, devido ao pecado, a escolher os caminhos maus. Então, essa oração dele tem que ser também a nossa oração diária, para que o Senhor nos sonde, para que o Senhor perceba se existe dentro de nós algo que não está lhe agradando e nos mude, para que nós possamos, né, melhor servi-lo e ir subindo, tal como uma escada, degrauzinho por degrauzinho a cada dia, melhorando diante de Deus, sabendo que a perfeição nunca alcançaremos, mas com o desejo sim de servir a Deus, sempre fazendo o nosso melhor. Então, que o desejo desse salmista, seria esse o meu apelo final, o desejo do salmista, dessa melhoria contínua, esteja presente nas nossas orações.
sabendo que Ele é um Deus onipresente, que está em todos os lugares, onisciente, conhece todas as coisas, passado, presente, futuro, Ele sabe tudo, e onipotente. Para Ele nada é impossível. Seja qual for o milagre que você esteja precisando na sua vida, Deus é capaz de fazer. Mas Ele não quer que você o ame pelo que Ele pode fazer, mas que você o ame pelo que Ele é. E eu também quero lembrar que você o ame por tudo que Ele já te fez. Porque Ele já fez tudo, por cada um de nós. Então, mesmo que aquilo que a gente mais anseia não venha se cumprir, não acho que é porque o Senhor não te ama, mas lembre-se de tudo que Ele já fez. E que até o momento, até esse presente instante, nesse segundo, o Senhor te guardou. E se você está aqui essa noite, seja aqui fisicamente, ou seja nos acompanhando, é porque Deus te ama e tem misericórdia e está nos dando mais uma vez uma oportunidade de atender ao seu chamado. Atenda ao chamado de Deus, não fique de fora. As portas ainda estão abertas, mas elas não estarão abertas para sempre. Vai ter um momento em que você buscará. E infelizmente, ao bater na porta, a porta já estará fechada. Que não sejamos nós que fiquemos fora. Que possamos todos nós entrarmos para as bodas do Cordeiro. Por favor, vamos ficar em pé e entoar o hino 132. Restaura com o toque
para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, o Senhor Jesus Cristo, Ele é tudo. Ele tem a cura para qualquer sofrimento, para qualquer dor que você venha estar sentindo. Não desista de você mesmo. Procure por ajuda. Nós temos os nossos canais, a Rede Novo Tempo, no YouTube, tem também na televisão aberta. Lá você também poderá receber diversos ensinos e instruções. Você não está sozinho. Procure por uma igreja adventista. Entre nos nossos sites, procure uma igreja adventista que seja mais próxima da sua casa. Aqui nós estamos na Vila Jataí. A igreja está de portas abertas para te receber e você será recebido aqui com muito amor, como um membro dessa grande família. Então você é muito bem-vindo. Você já é amado por nós e está em nossas orações. E principalmente você é amado por Deus, que é aquele que te conhece. E Ele está te chamando. E nós estamos te esperando para recebê-lo aqui. E agora juntos vamos orar a Deus em agradecimento. Querido, amado e eterno Deus, louvado e bendito seja o teu santo e poderoso nome. Senhor, somos gratos a Ti por essa noite, por esse encontro, pela Sua palavra que foi aberta, pelo ensino ao qual o Senhor nos deu essa noite, por sabermos, Senhor, que Tu é aquele que está conosco em cada lugar que nós vamos, por saber que o Senhor nos conhece, nos entende, nos ama acima de tudo e todos, que o Senhor sabe o melhor para a nossa vida e que a planejou já desde o ventre da nossa mãe, Pai amado e eterno. Ajude-nos, Senhor, a ter o nosso livre-arbítrio, escolhendo as coisas certas, Senhor. Então, inspirando, impressionando o nosso coração através do Seu Santo e Poderoso Espírito, para que nós venhamos a tomar as decisões certas na nossa vida, Pai. Porque o que nós mais almejamos não é as alegrias e satisfações deste mundo, mas o que nós queremos é a alegria de ver a Tua face no céu, de poder Te abraçar, de poder ver a Sua face e Te agradecer, Senhor, pelo bem maravilhoso a qual o Senhor fez para nós, mesmo que nós não merecemos, Pai bendito. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, porque são muitas. Eu peço perdão também, Senhor, pelas falhas que nós nem sabemos, nem temos consciência que nós fazemos, Pai. Tal como o salmista pediu, eu te peço nesse momento, Senhor, sonda os nossos corações, sonda os nossos pensamentos, Senhor, esquadrinha os nossos caminhos, nos põe nos caminhos retos, Senhor, da Sua salvação, nos coloca nos caminhos com os quais o Senhor se alegre de nós, Pai. Nos ajude a cumprir a nossa missão, Senhor, que é o privilégio que temos nessa terra, que é anunciar a Tua palavra, Senhor. Impressiona os nossos corações. Nos ajude a ter a coragem, Senhor, de cumprir com aquilo que o Senhor tem pedido para nós, Senhor. Se existe alguém, Senhor, nos lares que ainda está preso, Senhor, tem medo, Pai, de tomar uma decisão, ou está esperando o momento certo que nunca vai acontecer, Senhor. Com o Teu santo e poderoso Espírito, toca a vida dessa pessoa, Senhor. Traz ela aqui dentro, Pai amado. Ajuda ela, guia ela pelo ensino da Bíblia, mesmo que ela não receba o ensino de ninguém, Senhor. Que seja o Teu poderoso Santo Espírito, que é aquele que impressionou, Senhor, aos profetas e aos escritores bíblicos, que seja Ele que deu o ensino pessoal para essa pessoa, Pai. Ajude-os a trilhar pela verdade, ajude-os a encontrar a vida e a salvação. É o que Te pedimos e já Te agradecemos porque cremos que o Senhor irá conduzir todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.